Podemos ler? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Aquele, pois, que cuida e está de pé, olhe que não caia. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Feche os teus olhos. Senhor, fale conosco, Senhor, nesta manhã, através da Tua Palavra, através, Senhor, do Teu Espírito Santo. Venha ministrar os nossos corações, o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas. Nos faça, Senhor, compreender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Não pode? Bem forte as palavras, amém? Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado, Deus vai falar com você nessa manhã. Ô Agatha, precisa ligar aqui a música, Agatha, por favor. Amém? Queridos, essa palavra que eu li para vocês, que eu li nessa noite, nessa manhã, Deus ministrou ela no meu coração nessa semana. Eu tenho ministrado desde o começo do ano, desde o primeiro culto nosso do ano. Eu tenho falado sobre restauração, tenho falado sobre recomeço. E eu tenho ministrado essas palavras desde então, e Deus, Ele tem, a cada culto, a cada dia, a cada ministração, cada obreiro que sobe aqui, pastora que sobe aqui, Deus tem confirmado esta palavra. Deus tem falado acerca de recomeço, de restauração, desde o começo do ano. E essa semana eu estive na casa de recuperação e Deus falou no meu coração acerca desta palavra. Na verdade, o que Deus ministrou no meu coração é que, se por um lado Deus, Ele tem um propósito de restaurar as nossas vidas, de abençoar as nossas vidas, de nos fazer viver o melhor dele para as nossas vidas, por um outro lado nós temos o adversário. E o nosso adversário, ele tem tentado de todas as formas impedir a obra de restauração de Deus nas nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, se por um lado Deus quer fazer, se por um lado Deus tem falado de restauração, se por um lado Deus tem falado de recomeço, de mudar a nossa sorte, o adversário, por um outro lado, ele quer destruir o plano de Deus na nossa vida. E eu estava meditando nessa palavra, desde o meio dessa semana, eu tenho falado e pensado acerca desse texto. Eu estive numa emissora essa semana, na verdade eu estive em duas emissoras. Em uma das emissoras que eu estive essa semana, eu falei desse texto. Um dos temas que eu debati essa semana foi sobre se é certo, se é pecado, melhor dizendo, a pessoa pedir para Deus tirar a vida dela, levar a vida dela. E eu falei, é um assunto muito sério, porque existem muitas pessoas que elas estão passando por momentos difíceis da sua vida e elas chegaram a pedir para Deus para tirar a vida. Na Bíblia nós temos exemplo de Moisés, nós temos exemplo do profeta Elias, nós temos o exemplo de Jó, exemplo de Jonas, homens de Deus que no momento da luta pediram para Deus tirar a vida. E eu trouxe esse texto, nós estávamos exatamente comentando sobre esse texto. E uma verdade que esse texto diz é que Deus não permite nós passarmos por uma tentação sem preparar o escape para nós. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Se por um lado Deus permite a luta, Deus permite a provação, Deus permite a tentação, por um outro lado Deus prepara o escape para as nossas vidas. Então eu estava meditando nessa palavra e eu estive na casa de recuperação nessa sexta-feira e eu trouxe exatamente essa palavra para os nossos irmãos que estão em tratamento lá na chave. Porque falar de tentação
para uma pessoa que já teve uma vida, uma vivência dentro do vício e que está lutando para sair do vício, o que ele está lutando para fazer? Superar a tentação. Então chegar para uma pessoa que está passando por esta realidade e falar para ela que a tentação é algo real, presente, mas que Deus prepara o escape para nós, é falar daquilo que é mais comum, mais normal para eles. Esse texto do apóstolo Paulo, ele é extremamente importante. Para quem não sabe, Paulo foi o maior autor do Novo Testamento. Paulo foi aquele que trouxe toda a doutrina para a igreja cristã. Se hoje nós somos igreja da maneira que nós entendemos igreja, porque o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. E Paulo fala acerca das tentações. E a primeira coisa que Paulo fala, e eu quero reler com vocês, é a verdade do capítulo de número 10, versículo 12. Pega a sua Bíblia novamente. Paulo fala assim, olha: aquele pois que cuida estar de pé, ou aquele que acredita que está de pé, aquele que acha que está de pé, olhe para que não caia. Não é ore, é olhe, preste atenção para que você não caia. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então a primeira verdade que Paulo está falando aqui sobre tentação, Paulo está dizendo: tentação é uma queda. Quando alguém está na presença de Deus e ela é submetida a uma tentação e ela não resiste a uma tentação, nós chamamos isso de queda, é cair. E cair nada mais é do que você está caminhando ou correndo e de repente você tropeça e de repente você cai. Às vezes você só tropeça, cai e nem se machuca. E às vezes você cai, você tropeça e você se machuca e você se arrebenta e você pode até morrer com uma queda. O que Paulo está dizendo? Você que está aí, andando ou correndo ou vivendo apenas na presença de Deus, tome cuidado para que você não caia. Ele está dizendo, em outras palavras, que nós estamos pisando num lugar escorregadio. Paulo está dizendo que nós estamos pisando num lugar onde nós podemos tropeçar, onde é muito provável que se você não acender a luz, você vai tropeçar. Paulo está dizendo que a queda é algo que faz parte da vida de todo ser humano. Todos nós podemos em algum momento tropeçar e cair. É interessante a ressalva que Paulo diz, porque ele fala assim: você que pensa que está de pé, você que acredita que está de pé, ou seja, nós que estamos na presença de Deus, nós temos a impressão que nós estamos de pé. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Nós estamos de pé. Pastor, eu estou no culto. Essa semana aconteceu uma coisa, mas eu estou aqui na presença de Deus. Eu não caí, eu não saí, eu estou aqui, não estou desviado. Vou tomar ceia, sou dizimista. Eu estou orando às 3 da tarde com o pastor. Eu acordo de madrugada e oro, eu leio a Bíblia. Amém. Paulo está dizendo para mim e para você: você que está assim, cuidado. Porque para tropeçar e cair, basta a pessoa estar de pé. Qualquer um pode. Qualquer um pode. Se você quiser exemplos na Bíblia, eu te dou exemplo do livro do Gênesis, que é o primeiro livro, até o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. De alguém que caiu, de alguém que tropeçou, de alguém que tropeçou e ficou caído, de alguém que tropeçou, caiu e Deus levantou, de alguém que tropeçou, caiu e aprendeu, e de alguém que tropeçou e caiu e não aprendeu nada. Paulo está dizendo nessa manhã para mim e para você: vigia, porque o adversário quer te tirar da presença de Deus. O adversário quer te fazer tropeçar e cair. O adversário quer te tirar da presença do Senhor. Mas a boa notícia é que Jesus está aqui. Ele está no
nosso lado, Ele tem uma grande obra a fazer nas nossas vidas, e nós permaneceremos na presença dEle, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor, aleluia! Glória a Deus. Primeira coisa, todos nós estamos sujeitos a cair, todos nós. Em segundo lugar, e se eu cair, pastor? E se eu falhar? E se eu tropeçar? E se eu for fraco e fraquejar? E se eu ceder? Nós estamos falando de tentação. Nós estamos falando de queda. Eu não estou falando de luta, estou falando de queda. E se eu cair, pastor? Primeira coisa, se você cair, aprenda com a sua queda. Tire lições com a sua queda. Não seja tolo de cair e não aprender com a queda. Então, se você caiu, tropeçou, se você falhou, ei, aprenda com isso. Porque na verdade existe uma lição que está por detrás disso, que talvez você só aprendeu ou só aprenderia pelo fato de ter caído aí onde você caiu. Então, em primeiro lugar, tire lições daquilo que você pôde perceber com a sua queda. Em segundo lugar, se você caiu, não permaneça caído. Se você caiu, em nome de Jesus, não se lamente apenas, não chore apenas, mas busque a presença de Deus para que Ele possa te levantar, te restabelecer, te pôr de pé novamente e fazer você como caminhar novamente na presença dEle. Então, se nós falhamos, se nós caímos, se nós tropeçamos, tire lições. E em segundo lugar, não aceite ficar caído, peça para Deus te restabelecer, e Ele vai te pôr de pé e te fará continuar caminhando na presença dEle. Você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa manhã, aleluia! Glória a Deus. Tire lições, peça para Deus te levantar, e onde você caiu, em nome de Jesus, que você não venha cair novamente. Se você tropeçou aqui, se você passou naquela rua, você viu que ali tem um buraco, amanhã quando você passar de novo naquela rua, não caia no mesmo buraco. Desvie e siga outro caminho em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então Paulo fala, primeiro, se você acha que você está de pé, cuidado, hein? Vigia para você não cair. E o segundo versículo que eu li, eu não li o texto inteiro, eu só li um trecho. E o segundo versículo, Paulo vai dizer, primeira coisa, não veio sobre vós uma tentação, senão humana. O que significa isso? Olha para cá. Quem aqui é humano? Diga amém. Amém. Todos nós. O que nos faz aqui ser iguais, uma das categorias que nos deixa iguais, é que nós somos humanos, todos nós. Não importa a sua idade, peso, altura, raça, não importa a sua nacionalidade, somos humanos. Paulo vai dizer, a tentação, ela é humana. A tentação, ela só existe para mim, para você, porque nós somos humanos. E enquanto você for humano, enquanto eu for humano, enquanto esse meu corpo aqui não for glorificado, enquanto eu não morrer e tiver o meu corpo glorificado, eu continuo sendo humano. A boa notícia é que nós somos humanos e todos nós somos iguais por conta disso. Mas a notícia preocupante é, enquanto você for humano, você vai passar por tentações. Até quando vai ter tentação, pastor? Até quando você viver? Você tem mais quantos dias de vida? Ou quantos anos de vida? Quando você viver, você vai passar por tentações. A tentação, ela veio sobre nós e ela é humana. Não é Deus. Deus não está te tentando
tentando. Tiago, capítulo de número 1, vai dizer que nós não podemos dizer que foi Deus que nos deu a tentação, porque Deus não está tentando ninguém. Então a tentação, no fundo, não é divino, é humano. Porque você tem fome, você tem sede, você tem apetite, você tem um ponto fraco, ou alguns pontos fracos, tendências. Nós temos espinho na carne, quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós temos tentações, nós temos ponto fraco, por quê? Porque nós somos humanos. E como humano nós temos vontades. E o que eu acho mais interessante, e eu estava ali conversando com os meninos na chácara, e foi muito interessante a nossa conversa, porque eu conheço os meninos que estão ali, conheço as dificuldades que ele tem, e eu cheguei para um deles e falei assim: você, por exemplo, você tem tentação com cigarro? Ele falou: não, pastor, cigarro não. Eu falei: você já fumou maconha? Ele: não. Meu problema é bebida. Eu falei: então o teu problema é bebida? Não é droga, então, não é cigarro, então, não é maconha, não é cocaína, não é crack. Ele falou: não. Eu cheguei para o outro e falei assim: você bebia? Ele falou: não, bebia não, pastor, não bebia não. Meu problema era que eu usava cocaína. Eu falei: mas você não bebia? Ele falou: não, era só cocaína, só não, né? Era cocaína que eu usava. Daí tinha um outro de frente. Eu achei interessante, irmãos, que cada um é numa dificuldade, numa área. Tem um lá que se você colocar um corote na frente, não acontece nada. Tem outro que se você colocar na frente, ele toma inteiro. É perigoso comer até embalagem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Essa pessoa que está ao seu lado aí, essa pessoa que está ao seu lado, ela tem uma dificuldade certamente totalmente diferente da tua, da minha. Essa pessoa que está perto de você, que está dividindo o banco aí do seu lado, essa pessoa certamente ela tem uma situação que para ela é difícil e que para você isso é muito fácil. É fácil eu chegar na chácara e falar e dar um sermão para eles numa situação que eu nunca tive problema, nunca usei crack, nunca fui viciado. Então para eu chegar para eles e falar, e impor, e mostrar para eles uma coisa assim, é muito simples, porque para mim isso não é difícil. Talvez se você colocar uma substância na minha frente tóxica, talvez se você colocar na minha frente uma droga, para mim isso não vai fazer diferença alguma. Para eles sim, mas existem coisas que para mim é difícil, mas para eles não. E é por isso que eu não sou melhor do que eles, e nem eles são melhores do que eu, porque